Olá, olá! Seja bem-vindo ao quadro Equalizando. Hoje com o tema especial A Política e o Talibã versus a dupla Sandy e Júnior. Seja bem-vindo ao quadro Equalizando. E eu quero agradecer ao Dinho, a Use for Men, por todo o apoio. Olha que blusa, camisa bonita, né? Por toda a parceria para comigo. Não é só meia não, hein? Mas vamos lá. Hoje o quadro A Política e o Talibã versus a dupla Sandy e Júnior, né? O quadro Equalizando tem o objetivo, a missão de fortalecer o nosso cunho político para o ano de 2022. Obrigada a todas as pessoas que gostam, que aderem, né? E que nestes 8 minutos possamos aprender e nos identificar com melhorias propostas no nosso ambiente político. Após serem afastados do poder pela invasão dos Estados Unidos em 2001, o Talibã, que é uma milícia, voltou ao poder, né, após uma série de acontecimentos relevantes. Um acordo com Donald Trump em 2020, né, a fuga do atual presidente para os Emirados Árabes e a ofensiva do Talibã para tomar o poder da sede em Cabul. A guerra do Afeganistão deixou cerca de 171 mortos. Será que um dia vamos esquecer as últimas cenas que vimos de pessoas caindo dos aviões? Os aviões lotados, cheios. Parece que essas cenas vão ficar remoendo na nossa cabeça, não é mesmo? O professor Diego Tormes escreveu sobre isso. Você pode ser de esquerda, direita, liberal, conservador, progressista, social-democrata, comunista, o que for. Mas quando a população escolhe fugir do seu próprio país por medo, rejeição do governo, líderes enfraquecidos, você aí do lado da telinha vai concordar que a situação está péssima. Isso aconteceu no Afeganistão, em Cuba, na Venezuela. E será que vai acontecer no Brasil? Uma das aplicações da vitória do Talibã é a interpretação radical do Islã. As mulheres são obrigadas a usar burca, impedidas de sair na rua e só o podem fazer se forem acompanhadas do homem da casa. Uma triste cultura na era da modernidade, mas até acaba sendo um voyeurismo para e em torno da militância Girl Power. A pesquisadora indiana Nívia Manchada diz que as mulheres do Afeganistão não precisam de um salvador da pátria, mas sim precisam do fim da guerra e do fim da pobreza. O prêmio Nobel Malala diz que está com medo de estudar, de não poder mais estudar e nem pegar num livro nos próximos tempos. Triste realidade, parece que equidistante. Simplesmente eu, posso dizer e ousar a dizer que precisamos de um Talibã no Brasil, porque a diferença de pensamento é grotesca. A política brasileira está cada vez mais enrijecida, antiquada, inóspita e, o pior, anticonstitucional. Essa semana que passou foram tantos maus agouros dignos de um atual mês de agosto. Desigualdades, preconceitos e uma influência eurocentrista e etilista de que vai ser muito difícil de ser rompida. É preciso ter a consciência de que o cenário político atual que vivemos é reflexo certo de um passado atribulado. A inflação que avança para 0,96% e atinge 8,99% a cada 12 meses é a maior variação que temos. O atual frentista de posto de gasolina ousa dizer até amanhã, porque o preço está altíssimo e sabe que iremos voltar no outro dia.
O custo de energia elétrica aumentou 7,88% e foi o item que mais impactou na atual inflação. O aluguel foi reajustado em 33,83%. Como fica a disseminação entre proprietário e inquilino? E a negociação? Se tivesse um Talibã no Brasil, ele teria muito trabalho. E aqui eu quero pedir licença aos psicólogos, porque o Brasil precisa de ser estudado. E com certeza fazer um belo trabalho emocional. Porque a NASA vai ter muito problema para estudar o Brasil. Olha só os dados que eu vou partilhar agora. De acordo com os dados do TSE, na última eleição foi crescente 19,2% de progresso militar feminino. 16,1% das candidatas escolhidas foram mulheres. Já na eleição para prefeita, cresceu esse índice 4,4% de eleitas mulheres. Então, cadê essas mulheres? Isto posto, cadê essas mulheres? Estão se escondendo? Se escondendo de quê? Militando com medo de um Talibã brasileiro? Já tem 3 semanas que eu bato nessa tecla. Mulheres farão a diferença na nossa política e estão escondidas. Aproveitem o momento, mulheres. Precisamos de sangue novo na política. Precisamos de respeito, de amor, de interação e principalmente de motivação. Precisamos de apoio para homens e para mulheres, brancos e negros, ricos e pobres. Que possamos viver mais, estudar mais, expressarmos livremente, sem nenhum tipo de opressão. Senão, podemos correr o risco de ficarmos com medo de um possível Talibã. Se isso acontecesse no Brasil, aí só nos restaria entender o título e o tema deste quadro de hoje e compreendermos a essência da dupla Sandy Júnior, uma dupla ex-mirim, uma dupla sertaneja, uma dupla de irmãos, uma dupla pop, mas que arrastava e arrasta até hoje multidões e gerações em seus shows. E ainda nos cabe um grande ensinamento sobre eles. Foi a própria dupla que disse: quando o povo não alinhado politicamente se expõe com posturas questionadoras, ideais, ainda que em número pequeno, está dando prova de que um protesto pode gerar e ultrapassar frutos, guetos ideológicos, bem como espalhar a esperança. O cenário da crise política hoje é complexo. Independente disso, independente do desfecho dele, afeta diretamente cada um de nós. Entendamos, reflitamos e votemos correto em 2002, porque senão, nos próximos 4 anos, vai nos restar apenas o único refrão mais famoso dessa dupla ex-mirim, que hoje faz parte da nossa história. E esse refrão diz assim: 5, 4, 3, 2, 1. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. É isso mesmo. Se em 2002 não soubermos votar correto, passaremos mais 4 anos pulando. E eu espero que todos nós consigamos pensar bem. A nossa nota 10 de hoje vai para o grupo de governantes que consequentemente, brilhantemente, sentaram-se, se organizaram e conseguiram fazer uma carta para o nosso presidente Jair Bolsonaro. A nossa nota 0 de hoje vai para o deputado de São Paulo, Alexandre Frota, que quer água, luz
e gás de graça para todos os estabelecimentos que sofreram com a pandemia. Ora, deputado, todos os estabelecimentos, todas as pessoas sofreram com a pandemia. Para de inventar a roda e começa a criar leis, ações próprias e importantes para o nosso grupo. Lembra para a nossa sociedade. Lembrando que hoje também começou as Paralimpíadas. Vamos ver se os próprios políticos que abraçaram, tiraram fotos com os atletas das Olimpíadas de Tóquio farão os mesmos com os nossos para-atletas. Lembrando você que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que eleges. Um abraço, tudo de bom. Esse foi o quadro Equalizando a Política e o Talibã versus a dupla Sandy Júnior. Cuidado para não ficar pulando. Até lá!